E aí, você sabe como estabelecer o seu ritmo nas corridas de trilhas e montanhas? Eu separei aqui alguns pontos que vão fazer você entender e compreender a melhor forma de estabelecer e fazer a manutenção desses ritmos. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades daqueles corredores que saem das corridas de rua ou que treinam no asfalto durante a sua semana e migram para as corridas de trilha e montanha. Eu separei aqui alguns pontos que vão fazer com que você entenda e controle melhor o seu pace. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, seja a percepção subjetiva de esforço, ou PSE. O que significa isso? Existem algumas escalas que mensuram o nosso esforço de acordo com a intensidade do exercício. Por exemplo, se você estiver correndo muito forte, uma corrida de rua, uma corrida na montanha, e você está completamente exausto, significa que de 0 a 10 você está próximo ao 10. Aqui, nesse momento, por exemplo, eu estou conversando com vocês, eu estou numa escala de esforço muito fácil, ou 0, ou 1, super tranquilo. Entender e compreender a sua percepção subjetiva de esforço é muito importante. Por exemplo, aqui na GOM Outdoor, nós temos diversos atletas que treinam baseados no ritmo, no pace, minuto por quilômetro, no asfalto durante a semana e só tem a possibilidade de ir para as trilhas nos finais de semana. Ou seja, é muito importante que você relacione este pace do asfalto com a sua percepção subjetiva de esforço no momento que encontra um terreno inclinado, por exemplo, seja para cima ou para baixo. Na prática, como nós utilizamos aqui dentro da nossa metodologia da GOM Outdoor, a percepção subjetiva de esforço com os ritmos pace estipulados pelo relógio GPS. Aí vem o segundo ponto, as zonas de treinamento. Nós trabalhamos com 6 zonas de treinamento. O A1 muito fácil, o A2 fácil, o A3 moderado, o A4 difícil, o A5 muito difícil e o A6 exaustivo. Tudo isso baseado em alguns testes que nós aplicamos para entender o nível de cada atleta. Muitas pessoas treinam no asfalto, em praças, em terrenos mais planos durante a semana, vivem em cidades, capitais ou não têm acesso às trilhas com regularidade, só podem ir aos finais de semana. Então, como é que eu relaciono esse pace do terreno plano com o pace que eu quero estipular quando eu encontrar terrenos inclinados? Existe uma relação chamada KM esforço. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo exclusivo falando sobre esse indicador da Associação Internacional de Trail Running que mostra como calcular essa relação do KM esforço. Vamos a um exemplo real. Você corre a 5 minutos por quilômetro na tua zona difícil. Para nós aqui seria um A4 difícil próximo do seu limiar, ou seja, do seu limite. Isso considerando um terreno plano. Então, 5 minutos por quilômetro você está numa sensação de esforço difícil. Lembrando lá da nossa escala de Borg, da nossa escala Omni, você está pelo menos ofegante. Lembre, está difícil. Eu encontro um terreno muito inclinado, por exemplo, com gradiente de 10% de inclinação e de difícil locomoção, por exemplo, pedras, raízes, que é muito difícil de você se movimentar. E a minha frequência cardíaca continua alta, quer dizer que eu estou numa sensação de esforço difícil da mesma forma. Mas o relógio, 5 minutos por quilômetro, será que você vai estar enxergando este dado no seu GPS? É bem provável que não. É bem provável que aí você entenda a percepção subjetiva de esforço, que você se recorde, opa, de 0 a 10 quanto é que eu tô? Será que se eu continuar muito ofegante, eu vou aguentar fazer essa subida inteira trotando ou vou ter que caminhar? Sustentar o pace numa corrida de trilhas e montanhas é quase que impossível, porque depende muito do tipo de terreno e dos gradientes de inclinação, seja para cima ou seja para baixo, ou ascendente ou descendente. Então, entender cada trecho da competição se torna essencial para que você consiga, com antecedência, estudar a prova e já pré-estabelecer ritmos. E aí você consegue juntar tudo isso, as tuas zonas de treinamento da tua semana, que você está relacionando o terreno plano, os teus treinos de velocidade, por exemplo, com os terrenos inclinados, baseado em percepção subjetiva de esforço e feita a análise do KM esforço, ou seja, são 3 pontos que você deve levar em consideração e que vão fazer completa diferença na tua performance numa corrida de trilhas e montanhas. Para fechar, se você é muito dependente do relógio GPS, você quer saber mais ou menos qual é o teu pace, o teu ritmo minuto por quilômetro nesses terrenos inclinados, assine, por exemplo, o aplicativo como Strava
pago que existe o ritmo ajustado à inclinação, o famoso RAI. Então ele vai mapear toda essa inclinação, vai transformar e vai ajustar como se fosse um terreno plano. E aí pelo menos você tem uma noção de como seria esse teu treino, essa tua competição, se ela fosse totalmente plana. Mas o grande segredo é, não fique totalmente dependente do ritmo, do pace, do minuto por quilômetro nas corridas de trilha e montanha. Se baseie pela percepção subjetiva de esforço, que você vai muito mais longe. Dentro da linha de treinamento da Go Outdoor, nós priorizamos muito a velocidade, a sustentação dos limiares de lactato, o aumento do VO2 máximo e que você tenha muito conhecimento do próprio corpo para poder aplicar a percepção subjetiva de esforço de acordo com cada terreno e assim conseguir ir mais longe, dosando a sua energia e deixando o melhor para o final. Beleza, gente? Se vocês estão gostando aí dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, deixa seu like, se inscreve no canal aí que vocês dão uma força pra gente. Tamo junto e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um abraço a todos!